Encontramos o senador Carlos Viana no viveiro do Senado, espaço utilizado para compostagem, produção de mudas e difusão de boas práticas de sustentabilidade ambiental. Depois de conhecer o espaço do viveiro, o senador contou como foram os 4 meses de trabalho da CPI de Brumadinho. O relatório final pediu o indiciamento de 14 pessoas, identificadas como as responsáveis pela tragédia de Brumadinho. No dia 25 de janeiro desse ano, a barragem da mina de rejeitos minerais do Feijão rompeu, deixando um rastro de destruição e um saldo de pelo menos 246 mortos e 24 pessoas desaparecidas. Atenção, a barragem de rejeito aqui na Barra do Rio Doce estourou e atingiu várias pessoas. Senador Carlos Viana, 4 meses de trabalho exaustivo da Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho, inúmeras audiências públicas, inúmeros depoimentos. O que é possível afirmar depois de toda essa investigação, senador? Quer dizer, com a aprovação do relatório, o que vocês apuraram, o que foi que aconteceu lá em Brumadinho? Olha, a principal constatação e a mais triste de todas elas é de que as 270 pessoas, entre os que já foram encontrados e os que estão desaparecidos, todas elas poderiam estar vivas. Essa parte do relatório, ela machuca muito, porque quando a gente percebe que a empresa não evitou, que a empresa tinha todas as informações de que a barragem se romperia e naturalmente colocaria em risco os próprios trabalhadores da empresa, num refeitório que estava a jusante da parte da barragem. Quando a gente observa que pessoas formadas, graduadas, com diplomas internacionais, doutorado, mestrado, manipularam essas informações por e-mail, tiveram acessos, reuniões, também não tomaram as providências para proteger a vida dos próprios colegas, isso tudo marca muito, sabe, o nosso trabalho. E eu digo para você que o Brasil, nós temos uma cultura em que se choca muito com as tragédias, mas nós não celebramos a prevenção. Nós precisamos inverter isso no Brasil. Nós temos que trabalhar mais, prevenir a nossa cultura de segurança, a cultura de agir, que isso inclusive o parlamento tem uma grande responsabilidade para a gente evitar essas tragédias, esses crimes. Porque depois que acontece, toda a imprensa vem, faz aquela quantidade de matérias, aparecem os parentes chorando, as autoridades que deveriam ter agido antes e não agiram, isso tudo os especialistas que vão falar o que aconteceu, mas o que fazer para você evitar isso? Uma comparação interessante, César, é a questão das tragédias aéreas. Toda tragédia aérea, ela não tem uma causa só, como o Brumadinho não teve uma causa só. Você tem muitas vezes um sistema de controle falho, você tem às vezes um problema meteorológico grave, você tem muitas vezes um piloto que não seguiu todas as regras. Há uma série de situações que levam à tragédia num desastre. A investigação, ela não é feita para punir. A investigação de um desastre aéreo no mundo todo é feita com o seguinte sentido: vamos prevenir, para tornar o sistema mais seguro. Essa, eu espero, seja a grande contribuição do relatório. Uma investigação que está chamando a atenção do Brasil de como tornar a mineração um setor lucrativo e importante para um país, mas um setor que não mate mais ninguém. No resumo do relatório, eu vi nitidamente lá que os indícios de que o acidente poderia acontecer surgiram e nada foi feito, não é isso, senador? É isso que vocês apuraram nas audiências? 7 meses antes, a barragem de Córrego do Feijão, ela passou por um pequeno rompimento grave. O depoimento da responsável por esse setor foi muito claro. Eles tiveram muita dificuldade para conter e sabiam que ali havia um problema, tiveram que fazer um barramento de emergência. Só que, diante dessa informação, o que foi que eles fizeram? Eles se reuniram novamente e o risco, né, que deveria ser grau 6, de 0 a 10, nós estaríamos numa escala muito importante de chamar a atenção, o que teria feito com que as autoridades estivessem lá e até paralisado as atividades, retirado aquelas pessoas. Eles não fizeram isso. Aqui entra o primeiro erro, a autodeclaração. A empresa, ela declara às autoridades e assume a responsabilidade. Só que quando assume a responsabilidade, matou
essa quantidade de pessoas. O que eles fizeram naquele dia, em junho de 2018? Eles, ao contrário de notificarem o índice 6, eles notificaram 3. Isso não chamou a atenção dos poucos fiscais da Agência Nacional de Mineração, porque a empresa poderia ser multada. Esse é o grande ponto de toda essa tragédia, lucro. Aquela unidade, a Vale, tem as unidades independentes. E o pagamento de benefícios aos funcionários, ele é 70% lucro. Aqui é a minha conclusão, eles, ao perceberem que a barragem demandaria um gasto grande, alto, fora do que eles haviam planejado, isso comprometeria a participação nos lucros naquele final de ano. Eles resolveram, então, montar um relatório de segurança, né, falso, porque, na minha opinião, era falso, tanto que o rompimento levou a isso, para que as autoridades não fossem alertadas e o caso de Brumadinho passasse a ser tratado a partir de 2019 num novo orçamento, já previsto o gasto, e assim eles não prejudicariam a remuneração do ano anterior. Tanto que nos primeiros 15 dias de janeiro eles tiveram mais reuniões sobre a barragem do que tiveram no semestre anterior todo, e a gravidade era a mesma. Isso está muito claro no relatório, de que tanto a empresa gerou essa questão ética e moral interna de incentivar os servidores a colocarem a vida em segundo plano, para que eles ganhem mais. Isso mostra claramente que a autodeclaração de um setor como esse não pode continuar existindo. É preciso que a agência tenha um controle digital e online do que está acontecendo nessas barragens, para a gente poder pelo menos ter tempo de fazer. E a questão dos crimes que são derivados e que a gente precisa tipificar melhor, é o que nós estamos trabalhando no relatório, propondo a uma discussão nova no parlamento. Agora, havia uma empresa de auditoria trabalhando junto com a Vale, contratada pela Vale, não é? Eu pergunto, quando a gente pensa então na culpa por essa tragédia, não é? Quem é o culpado? O que a comissão apurou a esse respeito? Olha, não há um culpado. Todos ali que nós pedimos o indiciamento, são 14 pessoas físicas no total, e as 2 pessoas jurídicas nas condenações de crime ambiental e de omissão, todos têm a sua participação. Desde o ex-presidente que recebia cópias dos e-mails, dos diretores que participaram dos painéis de segurança e foram informados dos riscos da barragem, dos diretores e gerentes que estavam diretamente ligados à questão do orçamento e à produção de ferrosos, e aqueles que tinham a responsabilidade sobre a barragem. Todos eles manusearam as informações. Foram 10.000 páginas compartilhadas de provas e de quebra de sigilos. E lá não há como nenhum deles dizer, daqueles 14, que eles não sabiam do que estava acontecendo. É uma coisa impressionante. E durante a CPI, a Vale montou um esquema milionário jurídico com advogados, e aqui não é crítica nenhuma à advocacia, porque é o papel deles, não é? Mas ficou muito claro para nós a tentativa de unificar o discurso de que ninguém sabia que a barragem poderia romper. Não é verdade. Quer dizer, isso a CPI, digamos, desmascarou. Desmascarou por completo, porque quando rompeu, os e-mails todos que nós temos, inclusive posterior, já chamavam a atenção sobre isso. Poxa, poderíamos ter tomado cuidado. Quando você tem, por exemplo, um auditor de uma empresa como a TÜV Süd, a alemã, 32 anos, se eu não estou enganado, de experiência só em barragens, a pessoa vai ver o que está acontecendo e, por uma questão de conflito de interesse, porque a empresa TÜV Süd, ela tinha vários contratos com a Vale. A pessoa, o funcionário da Vale, gera um relatório para enganar as autoridades de segurança e de estabilidade da barragem. Lá ele coloca o que deve ser feito, mas no relatório ele não fala o que vai acontecer se não for feito e determina prazo para que seja feito. Ou seja, nós tivemos um relatório que simplesmente atendeu ao aspecto legal. Nós tivemos o acidente de Mariana, 3 anos antes, não é? Quer dizer, foi quase como que um aviso, né? Uma crônica de uma morte anunciada. Ali nós tivemos bem menos danos humanos, vamos dizer, mas maiores danos ambientais. Quer dizer, e aí nós desembocamos nessa terrível tragédia de Brumadinho. O que o relatório aponta como caminhos para que isso não se repita? É uma pergunta interessante e complexa.
Durante uma entrevista com o Wall Street Journal, voltado para investidores estrangeiros, eu fui perguntado pela repórter se o Brasil aprendeu com Brumadinho. E eu parei para pensar se de fato eu poderia responder que sim. Porque da agora para frente as nossas decisões é que vão mostrar claramente se Mariana e Brumadinho foram suficientes para que a gente possa evitar novas tragédias. Mariana teve um lobby fortíssimo para defender a mineração junto aqui ao parlamento. Nós tivemos uma discussão de 10 anos que criou um novo código de mineração que não resolveu absolutamente nada, que nos levou a Brumadinho. Então hoje nós precisamos rediscutir segurança de barragens. Meu ponto de vista está lá no relatório. A nossa paciência com essas barragens acabou. Nós não queremos mais barragem de rejeito, em hipótese alguma. A mineração hoje ela já tem a mineração a seco, uma tecnologia disponível. A segunda questão é a tributação, que é a mais difícil, por conta exatamente da pressão que se exerce sobre o Congresso. A mineração paga muito pouco imposto no Brasil. Ela leva uma riqueza que não dá segunda volta, né? Não dá segunda vez, e paga, deixa para cá a lama. Para você ter uma ideia, o ouro paga 1,5% de CEFEM, de contribuição federal. 1,5% no ouro, que é o que mais suja o meio ambiente, que destrói inclusive comunidade indígena. O minério de ferro paga 3,5%, independentemente da jazida. Minas Gerais tem um minério mais pobre, que eles chamam de itabirito. Carajás tem um minério que é quase 70% de riqueza, Corumbá. Lá, para se fazer 100 toneladas de minério, se gasta muito menos da metade do que se gasta em outros lugares. Então a gente está propondo participação especial. Quanto mais rica for a jazida, mais contribuição ela tem que pagar. Esse, para mim, é o ponto mais difícil que nós vamos ter que encarar. O último, para encerrar, é a questão dos crimes ambientais. Nós temos 62 tipos de multas no Brasil ambientais. Nós estamos propondo elevar o valor até 1 bilhão cada uma, tipificando claramente e trazendo para a legislação brasileira uma visão hoje muito forte no mundo, que é a questão da defesa dos direitos dos animais. Hoje, quando você fala sobre desastre ambiental, você trata a fauna como coisa. A mesma coisa de lama nós temos que começar a tratar os animais como vida. Então estamos propondo também, abraçando a ideia do ecocídio, que é uma tipificação nova na legislação criminal brasileira, que é matar os animais por conta de desastres de mineração como esse que nós assistimos em Brumadinho. E eu espero, nós nunca mais assistiremos outro no Brasil, né? Mas eu deixo a pergunta, aqui termino com você. Vou lhe fazer uma pergunta e pergunto aos nossos telespectadores. O Brasil aprendeu com Brumadinho? Será que nós, de fato, hoje temos uma lição suficiente para nos dizer que nós precisamos corrigir os rumos que nós temos na política de meio ambiente? É uma resposta que só o futuro é que vai nos dizer. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo relatório, pelo extenso trabalho desenvolvido, o resultado do trabalho da CPI de Brumadinho, que mostra a importância desse instrumento que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Obrigado. E agradeço também a sua participação aqui no programa Ecosenado, a sua disposição de vir aqui no Viveiro do Senado participar dessa gravação com a gente.